de hoje você vai descobrir como tudo começa em uma frase e tudo termina nessa mesma frase. Qual será essa frase? Na frase eu te amo. Vem comigo que eu vou te dar mais uma resenha criativa de um livro indicado no programa Pior Ano da Sua Vida. Vem. Olá, sábios do canal. Eu já quero começar esse vídeo falando eu te amo. Olá, sábia do canal. Para você, também quero te dizer essa frase. Eu te amo. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou a Milena Kim. E esse canal é o canal Mia Kim Leitura Ativada. E aqui eu falo de livros. Aqui eu falo das minhas leituras. E estou dedicada, no ano de 2022, a falar dos livros indicados pelo Pablo Marçal, no seu programa Pior Ano da Sua Vida, 2022. Nessa semana, eu me deparei com um livro muito diferente. Ele tem 217 páginas, primeira edição, de 2007. Ele tem 3 apêndices interessantes, que é curioso pra gente olhar. Ele tem gráficos, desenhos, que simplificam a teoria do autor. Eu gosto dessa linguagem. O autor é o Joy Vitale. O autor já morou na rua. O autor já foi muito gordo. E é um livro, gente. Eu vou deixar essa pausa. É um livro pra você pensar, refletir e se perguntar várias coisas. É um livro pra mexer com você. Um livro, se você quer muita racionalidade, muitos processinhos. Esse livro, penso eu, que não te traga os processinhos, mas se você tiver a mente aberta, os processos podem se clarear diante de você. Então vamos lá. Eu apresento um livro em 4 passos, mas eu quero conversar com vocês hoje aqui sobre as frases, porque normalmente, eu já falei em outros vídeos aqui a diferença das frases que eu coloco. Às vezes eu coloco frases estruturais e às vezes eu coloco frases conceituais. As frases que estruturam todo o tema ou as frases que conceituam todo o tema. Hoje eu vou colocar frases conceituais sobre o tema, que é o limite zero. Mas eu não vou pegar aquelas frases que definem o tema. Eu vou pegar aquelas frases que eu achei mais curiosas sobre o tema limite zero, que é o livro, né? E que tem um subtítulo grande. O título é grande mesmo, que eu peguei aqui minhas anotações para ler para você. Eu vou repetir. O nome do livro dessa semana é Limite Zero, de Joy Vitale. E o subtítulo é Sistema Havaiano para Prosperidade, Saúde, Paz e mais ainda. Gente, não sei se é porque eu tô com dificuldade para achar o título do meu livro e ainda o subtítulo, que eu fiquei muito impressionada com o tamanho desse subtítulo. Mas vamos lá, entender o que é isso. Saber, entender, compreender e praticar o que é isso. O tema central do livro, então. O tema central do livro é apresentar, mostrar, o objetivo central do livro é isso. Mas qual é o tema? Qual é o substantivo? É o limite zero. E o que é o limite zero? O limite zero é aquele momento onde você, o ser humano, se desprende de tudo que é racional e vive o que é inspiração. De tudo que é razão e vive o que é inspiração. O momento zero é aquele lugar onde você se encontra com a criação de tudo. É aquele lugar onde você se entende livre de memórias e lembranças pesarosas. Esse é o limite zero. E é lá que o divino fala com você, fala comigo. O livro dessa semana é assim, povo. É assim. Com conceitos e frases que você tem que parar. Você precisa parar para deixar que elas entrem mais profundo em você. Vamos então para as frases que eu separei. Eu nunca planejo. Confio na divindade. Não faço planos. Frase 2. Lembre-se, o que você vê no outro está em você. Sócrates e Platão tocam no pão, só que eu me sinto como uma massa de modelar.
E a última frase? O seu bilhete para o limite zero é: eu te amo. Seguinte, eu vou explicar agora o terceiro passo, que é aquele onde eu falo, é verdade esse livro em todo ou em parte? Eu já vou começar dizendo que essa teoria, muitas pessoas vivem, tem muitos depoimentos dentro do livro. E tem muitos sites indicando essa teoria e eu fui lá. E também tem pessoas com depoimento. Eu tentei traduzir alguns, a maioria é em inglês, mas dá pra você traduzir se você quiser. Então, existem pessoas vivendo essa teoria. Tá, e como o autor descobriu essa teoria? Um amigo dele contou pra ele sobre um terapeuta que estava mudando a vida de uns presidiários, de pessoas em confinamento, praticando uma técnica, que é a técnica Ho Oponopono. E aí ele começou a ir atrás, primeiro com e-mail, depois ligações telefônicas, até no momento que ele decidiu ir visitar um dos seminários, onde o professor espiritual, né, falava sobre essa técnica. E ele cada vez mais foi mantendo contato com esse professor, foi cada vez mais entendendo o que era praticar o Ho Oponopono. Pois entenda, o Ho Oponopono é uma técnica, é um processo que te leva a chegar ao limite zero. E o que esse autor aprendeu? Ele aprendeu que tudo começa no eu te amo e tudo termina no eu te amo. O Ho Oponopono é um processo de arrependimento, perdão e transmutação que qualquer pessoa pode aplicar a si mesma. Esse processo constitui na declaração de algumas frases. E foi um processo para o autor entender isso. De forma que eles avançavam em contato, e o autor do livro foi perguntando para o professor, o Dr. Lee, Dr. E, se ele podia escrever sobre isso, ou foi perguntando se ele tinha algo escrito e ele não tinha. Mas o Joey começou a escrever nesse processo que foi aumentando, de forma a transformar a vida do Joey. Ele já tinha feito alguns livros, ele já vivia uma vida de professor espiritual, já vivia uma vida de alguém que fazia marketing espiritual, nunca tinha ouvido essas duas expressões. E ele foi aprendendo com o Dr. Lee e foi escrevendo o livro, o Dr. Lee concordou e pronto, o livro está nas nossas mãos. Tá, como acontece esse processo de solução de problema através de perdão, transmutação? Como? Olha, você proclama palavras para o divino, para a criação, para que nesse momento você se esqueça das suas memórias, pare de viver as repetições de memórias e pensamentos que te dominam no teu subconsciente e no teu consciente. E, independente do que você estiver vivendo, você proclama essas palavras e tudo se resolve. O professor espiritual ficou famoso por, dentro de uma unidade, né, prisional, apenas chegar lá, não atender nenhuma pessoa individualmente, sentar lá e começar a proclamar as palavras. Milena, mas quais palavras são essas? As palavras são, respectivamente, eu te amo, sinto muito, me perdoa e obrigado. Gente do céu, eu já tinha ouvido falar essa palavra, Ho Oponopono. Inclusive eu tenho uma conhecida aqui que já tinha me falado dessa técnica, mas agora eu entrei no livro, né? Li o livro e ficou um pouco mais claro. Eu já tinha ouvido uma música que eu achei maravilhosa, e a melodia, quando eu leio o livro, a melodia da música, que pelo que eu sei, é de um brasileiro, vem na hora. Então eu vou lendo, eu te amo, sinto muito, me perdoe, obrigado, a música já vem. Só que a música não é nessa ordem, né? É diferente, mas é muito linda também a música. E o autor foi ficando envolvido por essa história, por esse processo. Existe o Ho Oponopono tradicional e o Ho Oponopono da identidade própria. Esse que o professor fazia no presídio era da identidade própria, de forma que, em pouco tempo, o presídio tinha um cenário, o presídio passou a ter outro cenário. Inclusive o autor, ele traz informações e relatos de quem estava lá no cenário e viu o terapeuta, o professor, praticando a técnica de Ho Oponopono lá. Só que ele não fazia nada com ninguém, ele fazia a técnica com ele mesmo. E aquele processo vivido ali, durante anos, foi mudando o cenário. O presídio era violento, as pessoas que trabalhavam lá sofriam com essa violência. Quem estava lá mantido era muito violento e vivia cenário de horror.
Só que o livro, o terapeuta, o doutor, o psicólogo chegou lá e só falava com si. E só proclamava essas palavras. E tudo foi sendo curado no processo. Isso ativa o limite zero. A técnica, o processo de Ho'oponopono ativa o limite zero. Quando você faz isso, segundo o livro, quando a gente faz isso, a gente chega no outro lado da moeda, que é nossa, que foi colocada pelo divino. E aí a gente para de viver vida de repetição e começa a viver vida de inspiração. A gente passa a viver vida de reclamação e começa a viver vida de proclamação. A gente começa a viver vida de fluidez em várias áreas da vida a partir do nosso proclamar. Eu te amo, eu te amo, eu te amo. E eu vou dizer pra vocês que nos últimos 3 dias eu tenho começado a dizer eu te amo. Apesar das circunstâncias, eu te amo. Mas é difícil. Mas eu tenho começado a parar de ver o erro no outro e falar assim, se eu tô vendo porque tem em mim, e começa a conversar com o divino. Mas não daquela maneira como eu fui formada, né? Senhor, me perdoa e tal. Uma oração é assim. Não é que é fluido. Não é que o divino precise. Quem precisa sou eu. Então, se uma situação me desagrada, se uma situação te desagrada, fale essas palavras e vamos ver. No livro, o autor conta de vários processos que as pessoas abriram mão de ações processuais, racionais, e começaram a falar, eu te amo, eu te amo, eu te amo. E as realidades foram mudando. Ou o divino foi acontecendo. Qual é o mal que tem falar eu te amo? Qual é o mal que gera? Qual é o confronto dos princípios eternos que eu posso gerar proclamando eu te amo, proclamando sinto muito, proclamando te perdoo? Não é pro mundo, é pra mim, pra que eu fique esvaziada de mim, das minhas lembranças e o divino surja. Gente, tem um momento que o autor do livro fala, eu queria fazer um recal de todos os livros que eu já tinha escrito, pra ficar só focado nesse. Eu não sei quais foram os outros livros que ele escreveu após esse, pra saber como ele vem mudando. Mas um dos conselhos que o autor recebeu do líder espiritual dele, do professor espiritual dele, que é aquela frase, né? Era como se fosse Platão e Sócrates, que um escreve e o outro fala. Foi a seguinte, ele falou, você não precisa retirar todos os seus livros do comércio, os outros que você fez. As pessoas, você só precisa entender que as pessoas podem ver o livro, os seus livros, como uma escada. Porque você estava num estágio aqui, e você foi para outro, para outro, para outro, para outro, para outro, para outro. E você foi andando. E não se arrependa, porque seus livros, cada um deles são perfeitos naquele momento. É muito interessante essa parte do livro, eu gostei. E o autor foi vivendo a cada dia com o que o dia dava pra ele, foi prosseguindo. E é isso. Tem uma parte do apêndice, tem uns momentos do livro também que fala dos apêndices. Eu trouxe aqui o meu quadrinho pra mostrar pra vocês como é, num desenho simples, como que a teoria do limite zero se estabelece. Aqui é o infinito, aqui, o segundo aqui, o triângulo, é o superconsciente. Aqui é a mente consciente e aqui é a mente subconsciente. Veja como esse aqui tem uma linha fluida, né? Não tem enrolação. Agora esse aqui, a linha não flui, ela enrola. Enrola em quê? Em memórias. Então a mente consciente, a mente subconsciente, elas se enrolam e não vão para o limite zero, para o vazio, onde você encontra o divino. Onde eu encontro o divino. Agora aqui não. Aqui o que acontece? A mente consciente, a mente inconsciente não se prende às memórias, vão viver de inspiração e encontram o vazio. A mente superconsciente também vem pra cá. Esse é o limite zero. É aqui onde está o divino, aqui onde está a inspiração. Aqui onde você consegue viver em prosperidade, saúde, paz e ainda mais. É aqui. Gente do céu, que livro diferente. E agora eu vou pro quarto passo. E daí este livro na minha vida. Daí a prática, né? É prático. Olha, e daí este livro na minha vida. E daí que ele fala, num determinado momento, que começou a tomar uma tal de água azul solarizada. Essa semana eu comecei a tomar. E
conversei com aquela amiga minha que conhecia já a técnica e propus começar a tomar essa água solarizada. Comprei uma garrafa azul, exponho ela ao sol e estou praticando isso. Vou praticar por 7 dias. Essa é uma prática do livro, eu aprendi. Mantenha a sua mente aberta e vai descobrindo coisas. Outra coisa, eu quero praticar essa forma processual de expressar palavras, de pensar essas palavras. Eu te amo, sinto muito, me perdoa, te agradeço. Ao invés de ficar reclamando, ao invés de ficar repetindo processos que são processos que enrolam sua mente e pensamento. Foi isso que eu decidi. Foi isso que eu decidi. E eu quero estar aberta a pensar sobre isso. E tem uma coisa curiosa que eu queria conversar com vocês, que eu até tenho meu primeiro vídeo aqui do canal, eu falo que esse canal surgiu para que eu não tivesse mais obesidade mental. Ou seja, quer ficar lendo e guardar tudo aqui dentro da cabeça, né? E o autor ele usa outra expressão. O livro tem uma outra expressão para isso. Eu achei interessante, eu quero contar isso para vocês. Ele chama de prisão de ventre intelectual. Deixa eu conferir. Gente, é isso mesmo. Eu conferi, tá aqui na página 70, ele chama prisão de ventre intelectual. Que é aquela pessoa que quer ver tudo, analisar tudo com o intelecto, não fica com a mente aberta. E não pratica nada do que lê. Então ela fica com prisão de ventre intelectual. Ela quer muito viver nesse raciocínio, nesse intelectualismo. E eu decidi, a prática desse livro na minha vida é que eu não vou ser assim mais. Eu vou ver. Eu vou testar e vou me abrir para essa inspiração. E chegar ao meu limite zero com mais frequência. Entender isso, viver, praticar, compreender. E eu quero falar com vocês o seguinte, que eu chamei essa minha amiga para conversar, né? Para perguntar sobre esse livro. E propus. Primeiro perguntei se ela estava bebendo água, se ela fazia isso. E ela disse que não estava bebendo, mas que já bebeu muito. E no final de tudo ela falou assim, Lena, como foi bom. Foi num bom momento isso que você está me propondo. Então, eu já estou no 3º dia tomando essa água e estou deixando vida de prisão de ventre intelectual. O Pablo chama de obesidade mental, né? Mas prisão de ventre intelectual foi bom. Estou deixando isso. Você pode até conferir no meu primeiro vídeo, viu? Eu falei essas palavras. E praticando isso. E queria saber de você agora. Me diz, você que está aqui, sabe? Você é um sábio que quer viver de inspiração ou de repetição? Diz pra mim. Qual é o processo que você está vivendo hoje? Nós estamos em outubro de 2022. Independente se você está vendo esse vídeo meu esse ano ou no futuro, eu te pergunto, quando você ouve uma teoria, quando você ouve uma ideia, você deixa sua mente aberta e quer viver uma inspiração, já que ela não infringe, já que ela não ataca e não te leva contrário aos princípios eternos, ou você é aquela que recebe uma teoria e vive só de repetição, repetição, repetição. Quem é você, sabe? Sabe o que repete ou sabe o que se inspira? Diz aí pra mim. Outra coisa que eu quero que você diga, se vocês colocarem aqui, Milena, eu quero saber como funciona essa história da água azul solarizada. Se vocês quiserem, eu faço um vídeo específico sobre isso. Estou fazendo esse desafio com a minha amiga que também trabalha como policial militar, como eu, aqui no DF. E eu vou fazer durante 7 dias, hoje é o meu 3º dia. Se vocês quiserem saber sobre isso, também coloca aí pra mim, que eu te conto como foi essa experiência. Só é você dizer, só é você falar. Sabe? Acredito que esse vídeo vai ficar longo, mas é o que meu coração quis falar sobre esse livro. Nem analisei capa hoje, né? Mas tá tudo bem. Vamos viver assim, de inspiração. E lembre-se, o limite zero começa no se amar e no proclamar que se ama. Começa no eu te amo e termina no eu te amo. Tchau, sabe? Beijo, bom domingo.